Crise política bem feia no São Paulo. Pirani, ex-jogador do Santos e do Flu, debatido em clubes de futebol no Brasil. Completo o vídeo falando sobre o São Paulo bem mais distante de Dorival Júnior e Rogério Ceni. Vazou áudio do presidente do São Paulo falando sobre a possibilidade de trocar Roger Machado. Quero te contar ainda que o Cruzeiro está de olho em um lateral esquerdo do São Paulo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre uma crise política bastante ruim para o tricolor. Presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Olten Aires de Abreu, decidiu destituir todos os 4 membros da Comissão de Ética do São Paulo. O Olten justificou essa medida alegando necessidade da preservação da credibilidade institucional, imparcialidade dos processos internos e confiança dos conselheiros e da comunidade são paulina nos ritos estatutários do clube. É só importante contar que essa comissão havia recomendado nos últimos dias o afastamento do próprio Olten do cargo de presidente do Conselho Deliberativo por 120 dias. Dentro do São Paulo, há o entendimento de que o Olten decidiu destituir os 4 membros dessa comissão de ética depois de que a comissão pediu seu afastamento. A votação que aconteceria nesta terça-feira para definição sobre o afastamento ou não do Olten Aires foi cancelada após questionamentos jurídicos e instabilidade total no São Paulo. E aí vale a lembrança de que o Júlio Casares no início do ano precisou renunciar para não sofrer o impeachment. O seu substituto, Olten Aires de Abreu, já se lançou candidato à presidência, votação que acontece em dezembro, e o próprio Olten foi alvo de uma ameaça de processo de impeachment por gestão temerária. Tudo porque as contas do ano passado foram reprovadas. Aí você deve estar se perguntando, mas se o presidente era o Júlio, por que o Arrim Assis pode sofrer esse impeachment por gestão temporária? É que o Arrim Assis, talvez você não saiba, era vice-presidente do Júlio Casares durante todos os mandatos do ex-presidente. A última, importante, com a saída desses 4 membros dessa comissão de ética, todos os casos que estavam sendo investigados e analisados foram suspensos de forma temporária. Entre outras coisas, a comissão de ética analisava as expulsões de Carlos Belmonte e também de Júlio Casares. Você se lembra de Gabriel Pirani, hoje 24 anos de idade, meia revelado no Santos, com passagem por Cuiabá e Fluminense. Ele veste pela 4ª temporada seguida a camisa do DC United, é inclusive o camisa 10 do time. E o Gabriel, que perdeu espaço nos últimos tempos, lá nos Estados Unidos, foi liberado para procurar clube. É possível que o Pirani, aos 24 anos de idade, seja reforço de um time do Brasil a partir de 20 de julho. Posso contar também que o Bahia foi um dos clubes que já iniciaram conversas ainda preliminares com representantes do atleta. O cenário mais provável hoje é de que o Pirani seja emprestado por uma temporada com opção de compra. Temporada de 2025 de 29 jogos, 8 gols e 3 assistências. Temporada atual bem mais discreta, de 8 partidas sem gol nem assistência. O Jean Gomes, boa noite, Nicola, tudo bem? Alguma chance de o Arboleda ser utilizado? Porque o Morato, lateral direito, não está sendo utilizado. Qual a meta para o Botafogo ter que comprar o zagueiro Ferrarese do São Paulo? Essa do Ferrarese é boa, tá, Jean? Eu vou atrás dessa informação. O que eu sei é que a opção de compra do Ferrarese é de 6 milhões de euros. Leonardo Limeira da Silva. Que história é essa de que o São Paulo paga a multa a Dorival, se foi o próprio quem pediu a rescisão? Ótima pergunta, a gente vai explicar, Leonardo. Dorival Júnior deixou o São Paulo para trabalhar na CBF. E o São Paulo foi indenizado pela CBF para... Curiosidade, o São Paulo foi indenizado pela CBF por conta da perda do Dorival, e a CBF ainda topou arcar com a contratação, acho que foi o Carpini que sucedeu o Dorival, porque assim, o próximo técnico do São Paulo alegou para a CBF que precisou pagar essa multa para tirar o técnico. Quer ver? Deixa eu só ver se foi o Carpini. Carpini substitui Dorival São Paulo. Lembra que não era um técnico muito conhecido? São Paulo anuncia a chegada de Thiago Carpini como substituto de Dorival. É exatamente isso. Então, sim, o São Paulo perdeu o Dorival, recebeu uma indenização da CBF e logo depois precisou pagar uma multa de R$1 milhão para contratar o Carpini. Essa multa também foi paga pela CBF. E aí a pergunta do Leonardo Limeira é justa. Bom, se o São Paulo foi indenizado, como é que tem multa com o Dorival? Não tem multa.
São Paulo devia uma série de coisas para o Dorival Júnior, relacionadas a premiações, a direitos de imagem, a acordos dessa verba rescisória, tá? Dívida de quase 3 milhões de reais, que tem sido paga de maneira bem lenta e gradual. E é por conta desses 3 milhões do Dorival e de multas com o Hernan Crespo, da primeira e da segunda passagem, e do Zubeldia, que o São Paulo hoje tem cerca de 12 milhões de reais de pendências com seus ex-treinadores. A demissão do Roger Machado vai custar ao São Paulo, caso seja confirmada, mais 3 salários, 2 milhões e 400 mil por mês. Tem uma coisa importante que eu queria lembrar para vocês. Vazou um áudio do Arrimacis falando que o São Paulo não tem condição financeira de demitir o Roger. De fato, é uma realidade, mas se o time for eliminado pelo Juventude amanhã, eu duvido que exista clima para o Roger continuar. Eliminação para um time da segunda divisão, logo no primeiro mata-mata, seria algo muito complicado. Mas nesse contexto do Roger caindo, o São Paulo vai ter dificuldade em encontrar um outro técnico. Lembrando, o Roger custa 800 mil mensais. Ele é a comissão, né? O Dorival ganhava no Corinthians algo entre 2 milhões e meio e 3 milhões de reais. Eu ouvi de uma pessoa do departamento de futebol do Corinthians que o valor era de 2 milhões e meio, eu ouvi do presidente Stabile que o valor chegava a quase 3 milhões de reais, e o Macis disse que conversou com o pessoal do Corinthians e recebeu a notícia de que o pacote Dorival no Corinthians era de 2 milhões e 800 mil. Algo que o São Paulo não tem condição de pagar, tá? Então, dá para dizer que o Dorival, por conta dessa questão financeira, ficou distante, ainda que o Roger caia. E, por exemplo, o Rogério Ceni, que vive sendo especulado. O Rogério tem decisão na Copa do Brasil, né? Confronto contra o... Ele é do Bahia, ele perdeu por 3-1 em casa para o Remo e agora decide em Belém, precisando vencer por 2 gols para levar a decisão para o pênalti. Existe uma especulação de que, em caso de eliminação do Bahia, o Rogério possa cair. O Rogério ou ganhava lá atrás, no Bahia, 1 milhão e 200 mil por mês. É possível, inclusive, que ele tenha tido reajustes salariais nesse período, ou seja, o Rogério ganha bem mais do que o Roger Machado hoje. Silmar Lima. Boa noite, Nicola. É verdade que o Marcos Antônio está fechado com o Flamengo? Vou até mandar uma mensagem para o empresário dele. Eu não tenho essa informação, não. Eu sei que na janela da metade do ano, do início do ano, houve uma vontade grande do Marcos Antônio e do seu staff de fecharem, tá? Eu ouvi de uma pessoa do staff do Marcos Antônio que seria uma coisa bacana para ele, seria uma coisa bacana para o São Paulo, mas o São Paulo recusou a proposta, tá? Estou até procurando aqui, escrevi por aqui, já achei, porque no web WhatsApp ele não consegue baixar todas as mensagens, né? Então a gente procura pelo celular e depois manda por aqui. Vou escrever rapidinho, aí a gente já volta a responder perguntas. Eu estou tentando apurar se o Marcos Antônio avançou alguma coisa com o Marcos Antônio e Flamengo. Avançou alguma coisa nos últimos dias? Mandei aqui, tá? O Rafael Machado, boa noite, Nicole. Essa crise no São Paulo tá braba. Bora explicar rapidinho os últimos acontecimentos? Ontem, Aires de Abreu, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e o último dos moicanos que apoiava o Júlio Casares, o Outen Aires tinha corria risco de ser suspenso por 120 dias das suas funções como presidente do Conselho Deliberativo. A comissão de ética, formada por 4 pessoas, fez essa recomendação da suspensão por 120 dias do Outen Aires. A votação estava prevista para acontecer nessa terça-feira, por questões jurídicas, ela foi adiada, e ninguém sabe ao certo quando acontecerá. Não por coincidência, o que o Outen fez? Destituiu os 4 membros da comissão de ética. E alegando que eles colocam em risco o futuro do São Paulo, a lisura, a transparência, enfim. E em meio a tudo isso, a consequência é que a comissão de ética que avaliava e investigava uma série de coisas, todas essas investigações e análises foram suspensas. Entre outros casos, 2 eram super importantes, as possibilidades de expulsão de Júlio Casares e de Carlos Belmonte do São Paulo. Marcos Antônio no Flamengo após a Copa, segundo o Neto, São Paulo pede 8 milhões. O Cruzeiro, estou aguardando a resposta, tá? Leonardo Prieto. Nicola, procede que Marcos Antônio no Flamengo após a Copa, segundo o Neto, São Paulo pede 8 milhões. O Cruzeiro pelo Wendel é verdade nisso. Bora falar sobre Marcos Antônio, eu tô checando, tá? Não tenho nada. Sobre o Wendel. O Wendel é um lateral que veio do Porto. Quando ele rescindiu o contrato no Porto, ele ficou livre e conseguiu
a promessa do São Paulo de um pacote de R$1 milhão, entre salários, direitos de imagem e luvas, tá? É uma operação, ou melhor, é um jogador caro, levando em consideração que ele é reserva no São Paulo. O Enzo Dias é o titular e o Wendel é reserva. O Wendel foi para 12 partidas nesse ano sem nem sair do banco de reservas, tá? Lembrando que é um lateral que custa R$1 milhão por mês. Então, houve de fato um interesse uma consulta do Cruzeiro. O Cruzeiro fez a consulta para contratar o Wendel, mas até agora não avançou para uma proposta. Cheguei a dizer que o São Paulo não vai criar grandes dificuldades para liberar o Wendel, contrato até dezembro do ano que vem, mas vai querer uma compensação ou algo do gênero. Saiu o primeiro gol da noite, estou contando para vocês sobre Copa do Brasil, a noite de Copa. O Internacional, aos 20 do primeiro tempo, jogando no Beira-Rio, abre o placar contra o Atlético, gol do Borré. Agora, no placar agregado dos dois jogos, Inter 3, Atlético 1. O Inter havia vencido por 2-1, aumenta essa vantagem e vai ficando cada vez mais próximo da classificação para as oitavas de R$3 milhões de prêmio. Do YouTube, mandei mensagem para o empresário do Luiz Araújo. Publicaram que hoje o Luiz Araújo pode voltar para o São Paulo trocado pelo Marcos Antônio. Alguém te consultou sobre o tema? Impossível. Aí eu acrescentei, Cruzeiro e Atlético tem alguma coisa? A resposta, tem interesse. Assim como deve ter do São Paulo também. Mas tem mais grana mas o Atlético e o Cruzeiro tem mais grana que o São Paulo. Então é legal contar que essa pessoa que trabalha com o Luiz Araújo trata como um impossível a ida do Luiz Araújo para o São Paulo pelo Marcos Antônio, tá? Embora ela não descarte que o São Paulo tem interesse, e ela completa que Cruzeiro e Atlético seguem interessados e tem mais grana e tem escancarada essa falta de dinheiro do São Paulo com um áudio do Arrim Assis, presidente do Tricolor, falando que não há grana para demitir o Roger Machado. Para mim ficou muito claro que se dependesse do Arrim Assis, o Roger já tinha caído, mas não há dinheiro. E aí, quero só para acrescentar, estou trocando mensagem com uma pessoa do São Paulo e perguntei assim, o craque Neto afirmou hoje que o Marcos Antônio está fechado com o Flamengo. Embarco nessa? Foi a minha pergunta. A resposta, eu não embarcaria. Disse essa fonte importante do São Paulo. Deixa eu agradecer aqui. Tentei mandar mais uma mensagem para descobrir mais alguma coisinha, se teve pelo menos uma nova proposta, em que pé tá, e estou aguardando uma resposta. Assim que tiver qualquer atualização, já conto para vocês também. Beleza? Nicola, tem alguma coisa de concreto de SAF no São Paulo com o Diego Fernandes ou não procede? Renato, não tem nenhuma intenção das pessoas que mandam no São Paulo em transformar o clube em SAF. O Diego Fernandes está fazendo o possível e o impossível para transformar o São Paulo em SAF. Não sei se porque ele está preocupado com o bem do São Paulo ou se ele quer tirar vantagem de uma eventual venda da SAF do clube. Mas a verdade é que o Arrim Assis, os membros do conselho, os homens que tomam a decisão são absolutamente contrários a essa ideia, tá? William Fernando Nepomucena, mais uma, mandar superchat. Boa noite, Nicola. Hoje, nos donos da bola, que o Neto disse que o Marcos Antônio está quase fechado com o Flamengo. Essa informação procede. William, craque Neto tem boas fontes, né? Mas vou contar o que eu consegui apurar durante a live. Confesso, inclusive, que vocês que me avisaram, porque eu fiz todas as pesquisas para o vídeo da tarde e não tinha me deparado com essa notícia, então eu não tinha essa informação. Vocês começaram a mandar pergunta, mandei mensagem para o pessoal do Marcos Antônio. E a resposta do staff do Marcos Antônio é até curiosa. Não temos nenhuma novidade por enquanto. Essa frase veio de uma pessoa que, quando o Flamengo fez proposta em janeiro, me disse que o Marcos Antônio gostaria de ir para o Flamengo. Mandei mensagem para um dirigente importante do São Paulo. Vou ler como é que foi a conversa. Eu perguntei assim, ó. Craque Neto afirmou hoje que Marcos Antônio está fechado com o Flamengo. Embarco nessa? A resposta, eu não embarcaria. Aí eu acrescentei, obrigado, mas você pode dar algum detalhe? Houve uma nova proposta? Existe negociação? E ainda estou aguardando a resposta. Assim que tiver essa resposta, eu trago para vocês, tá? Então, é exatamente esse o contexto que eu consegui apurar em cima da informação de momento do craque Neto. Há um interesse, há muita vontade do Flamengo contar com o Marcos Antônio, mas o São Paulo entende que o Marcos Antônio é hoje um dos seus principais ativos. E vazou um áudio do presidente do São Paulo, Arrim Assis, falando sobre a possibilidade de demissão de Roger Machado. A pressão é enorme. De conselheiros, diretores, sócios, em especial de torcedores que desde o princípio eram contrários à chegada do gaúcho em substituição a Hernan Crespo.
Dá uma olhada no que disse a Rima Assis nesse áudio que vazou. Abre aspas, nós não temos condição de contratar, de trocar o técnico. Não temos dinheiro. Será que vocês não entendem que pegamos o São Paulo sucateado? Não vou trocar ninguém, afirmou a Rima Assis. Esse áudio foi vazado depois da derrota para o Corinthians, nesse domingo 3-2 na Neoquímica Arena. São Paulo que só venceu um clássico na atual temporada. A demissão do Roger Machado logo de cara vai custar ao São Paulo 2.400.000 reais. Esse é o valor acordado como multa em caso de dispensa. A Rima Assis está afirmando que não há esse dinheiro. Vale a lembrança de que o São Paulo já gasta cerca de 12 milhões de reais, ou gasta não, vai gastar cerca de 12 milhões de reais, com as dispensas de Hernan Crespo, Zubeldia e com uma dívida que tinha do Dorival Júnior. Você vai lembrar, o Dorival não foi demitido, ele pede demissão para ir para a CBF, inclusive garante uma grana para o São Paulo, mas o Tricolor devia um dinheiro ao Dorival, cerca de 1 milhão de reais, que ainda não foi pago. Só para completar, apesar dessa garantia do Rima Assis de que Roger Machado não será demitido, em caso de eliminação para o Juventude nessa quarta-feira em Caxias do Sul, imagino que a pressão vai ser tão grande, mas tão grande em cima do presidente que é candidato à reeleição e vai precisar de votos de conselheiros, que a tendência é que Roger Machado seja dispensado. Se o São Paulo voltar de Caxias do Sul nessa quarta-feira, eliminado. Na partida de ida em casa, o São Paulo venceu por 1-0. Isso significa que o Tricolor passa vencendo ou empatando. Derrota por um gol leva a decisão para pênaltis. Qualquer outra derrota em Caxias do Sul elimina o Tricolor. E você, o que pensa sobre a Rima Assis, Roger Machado, condição financeira do São Paulo e o futuro do Tricolor? Use o espaço para comentar e registre sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau. E o Cruzeiro está de olho em lateral do São Paulo. Eu me refiro ao Wendel, 32 anos de idade, reserva de Enzo Dias. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do São Paulo que admitiu que existiu uma consulta cruzeirense. A Raposa procura um lateral, até porque sabe que Cauã Prats será reforço do Borussia Dortmund na metade da temporada e existe a chance também de o Kaique ser negociado. O São Paulo tem no Wendel jogador de custo-benefício ruim, ele é reserva e ganha na casa de 1 milhão de reais por mês, valor que inclui salários, direitos de imagem e luvas, até porque vale a lembrança de que ele veio do Porto sem custos e conseguiu exigir esse pacote bastante considerável. Na temporada atual, o Wendel soma 17 jogos e 3 assistências. Desses 17 jogos, 9 como titular e 8 na condição de reserva e outras 10 partidas. Em outras 12 partidas ele nem sequer foi utilizado, ficando no banco de reservas. É só importante constatar que, para que o negócio com o Cruzeiro saia, além de convencer o Wendel e também o São Paulo, há a necessidade de que o Wendel não faça mais do que 2 jogos daqui até o fim até a parada para a Copa do Mundo. Isso porque ele já tem 10 partidas e você sabe, fazendo 13 jogos você fica impedido de atuar por outro clube. O vínculo do Wendel com o São Paulo se encerra em dezembro de 2027. Só para arrematar em relação ao Cruzeiro, o clube já fez proposta oficial ao Igor Júlio, do Brighton. A pedida do clube inglês gira na casa dos 6 milhões de euros e a oferta cruzeirense foi um pouco menor. Qual é a verdade que o São Paulo quer trocar o Arboleda pelo Scarpa? Uma fonte do Galo acabou de me garantir que o Arboleda nunca foi tratado no Galo. Tá aí o Scarpa, o Rui Costa já tinha me falado que não tinha intenção. E aí ele completa assim, é verdade que o time do Atlético quer o Arboleda? O São Paulo quer o Scarpa do Galo doido? Eu não confesso que eu não tinha ouvido nada sobre Arboleda no Atlético. Vou até mandar uma mensagem pro Brax, mas o Scarpa já posso garantir para você que não tem nada, tá? Vou mandar uma mensagem pro Paulo Brax. Especulando que o Arboleda interessa ao Galo para a metade do ano. Mandei aqui, tá? Assim que tiver qualquer confirmação, também já conto para vocês, tá? Gabigol pode sair do Santos, essa é boa. O Cuca tá incomodadaço com o Gabigol. O Gabigol tem apresentado nos últimos jogos índices piores até do que do Neymar. Ele tem metade das arrancadas do Neymar. E os caras do Santos também incomodados. Para piorar, ele foi substituído no último jogo contra o Recoleta e saiu reclamando, não ficou no banco de reservas, e o Cuca fez questão de expor essa situação, dizendo que não sabia por que ele não tinha ficado no banco, enfim.
Só que não dá para devolver, o Cruzeiro não vai aceitar a devolução, né? E aí vale a lembrança de que o Gabigol custa 3.450.000 reais por mês. O Santos paga 250, os outros 2.200 são pagos pelo Cruzeiro, tá bom?